Mas essa reforma que está vindo, se você me permite alongar mais um pouquinho, ela não é uma reforma que vai mudar muito, não vai mexer muito nessa condição, porque é uma questão que é difícil de você fazer a discussão. Esse debate da reforma tributária, uns estão falando que veio com pressa, que não está sendo discutido. Gente, a reforma tributária a gente discute tem 15 anos, se não me engano. Tem 15 anos que a gente discute a reforma tributária. 30 anos que está no Congresso. Não, 30 anos que foi a primeira discussão da reforma tributária, que foi lá nos anos 90, que se falou alguma coisa sobre a questão da tributação. Então, é importante quebrar alguns mitos. Quebrar esse de que se paga muito imposto no Brasil. Não. Se paga muito imposto os menores estratos de renda da população. Então, isso é uma coisa que tem que ser mudada. Mas, provavelmente, não vai ser mudada agora, porque essa reforma tributária, que talvez é o primeiro passo para essa transformação, ela é uma reforma muito de simplificação. Né? Estão simplificando alguns impostos. É bom porque ataca a sonegação. Por partes. Você ataca um pouco a sonegação, porque o Brasil está entre os 5 maiores sonegadores do mundo. Então tem alguns mitos que vão sendo destruídos. Então, a sociedade tem que fazer esse debate, de alguma forma. Eu vi que exonera alguns setores da sociedade e esse valor que vai deixar de ser arrecadado, ele vai ter que ser compensado em cima de outra camada da sociedade, e que são os mais ricos. Por exemplo, eu vi que remédios para câncer, para AIDS, outros tratamentos serão exonerados, parte ali da agricultura familiar, até tantos por cento de recolhimento, de circulação de dinheiro naquela família ali, eu acho que 2 milhões, alguma coisa, pode ser até tantos por cento. E aí eu percebi um pouco por que estão batendo muito, né? Porque se realmente, de fato, se é uma pizza, se recolhe, o PIB brasileiro está em conta de quanto? 3 trilhões? 6, o PIB... Dá mais, né? Eu não tenho o número exato. Tá, aqui, mas vamos lá. Digamos que seja, sei lá, 10. 10. De reais. 10 trilhões. 10 trilhões. Vai ter que continuar arrecadando 10. Se vai exonerar a camada mais pobre da sociedade, vai ter que tirar da camada mais rica. E essa camada aí que está meio... mas não é bem assim também, né? Porque quando você faz digamos assim, uma unificação dos impostos, você diminui a sonegação, você acaba diminuindo a carga tributária de outros atores da sociedade também. E isso é que também não é falado. Então, em linha geral, alguns setores vão ser beneficiados tributariamente, porque são setores que vão dar dinamismo à economia. E na linha do que você falou, por exemplo, o remédio contra o câncer talvez vai ter menos tributo. Já a bebida alcoólica deveria ter mais tributo. Então, enfim, é mais ou menos nessa linha. Mas quem quer entender a reforma tributária, gente, tem que pegar uma linha geral da reforma. Porque o projeto de lei tem mais de 50 páginas. Então, você tem que... Ninguém, em sã consciência, nem eu, vou ler todo o projeto de lei da reforma tributária. Então, a gente se apega, ou pelo menos a gente dá ênfase, às linhas gerais da reforma. E as linhas gerais é de simplificação e talvez mexer nessa questão da tributação, que também não vai ser, digamos assim, algo que seja impagável, digamos assim. Mas é claro que a desinformação e outras pessoas que é claro que vão falar mesmo não sendo os super ricos, mesmo não sendo. O debate acontecendo agora, mesmo sendo votado na Câmara, no Senado, mesmo tudo acontecendo, a projeção para 2026, né? A implementação dessa simplificação que a Sandra fala dos impostos até 2032, né? Depois, para poder implementar mesmo toda a política, eles falam em 50 anos. Né? Então, assim, projeta algo muito longe. Mas o que a gente precisa conversar, né, e estar falando com nossos colegas e familiares e debatendo na sociedade é que, imposto sobre grande fortuna, imposto sobre questão da herança, né? O que se espera é que o trabalhador, né, tenha uma diminuição do imposto de renda, porque o trabalhador que bateu no bolso dele, ele vai lá e consome, né? Ele compra e movimenta a economia. Agora, o que
o pessoal chama a atenção, né, é que os mais ricos, né, como tem os mecanismos de offshore, investimento fora do país, né, e mesmo dentro do país, o que chama de fundo exclusivo, hold familiar, essas coisas, transforma o patrimônio das pessoas em cota e aquilo vai passando de pai para filho e não se paga imposto, né? Então, assim, nós não temos isso. Isso não é a realidade de 99% da população. Mas aquele 1% que detém 50% da riqueza do país, eles têm tantos mecanismos mas é essa galera aí que tem poder acesso, né, que tem disfarçar ali as questões. E talvez são os mesmos, talvez sejam os mesmos, assim, em linha geral, né, gente? Pelo amor de Deus, ninguém está querendo crucificar ninguém. Talvez sejam os mesmos que levantam a bandeira da corrupção. Então, a sonegação é uma forma muito mais grave no Brasil do que a própria corrupção, porque a corrupção ela é meio que endêmica a qualquer regime, em qualquer lugar do mundo, até na Coreia, que você hoje está vendo um crescimento espetacular. Você tem corrupção nos governos, você tem muita coisa que acontece lá que você não consegue controlar. Então, é preciso a gente levantar, e um outro aspecto, Scooby, que é interessante os seus ouvintes, telespectadores saber, os espectadores, não sei, é que essa questão da tributação de grandes fortunas, assim, de quem ganha mais paga mais, isso não é coisa nova, não. Isso é a maior parte dos países desenvolvidos fazem isso. Isso não é não é nada de ideia nova para o Brasil. Isso já faz parte, entendeu? Então, tudo isso vocês têm que... E a gritaria, como eles dominam os meios de comunicação, né, são os financiadores aí, né, geral, acaba criando uma nuvem justamente para poder tirar o foco do que, né, do que é importante. O que é importante. É a famosa desinformação. Entendi.